Estamos aqui novamente no nosso canal, Instituto Paulista de SST, para um novo vídeo, o vídeo dessa semana, onde a gente vai tratar sobre a questão do acidente de trajeto. E o porquê da gente trazer esse tema para vocês? Porque a gente ainda vê muita dúvida, tanto por parte de empresas, quanto por parte de médicos do trabalho, até alguns advogados com uma ideia errada sobre a questão do acidente de trajeto. Então a gente vai trazer para vocês alguns conceitos, algumas coisas relacionadas a isso. Mas, primeiramente, vamos fazer a propaganda do canal, né? Então, nós queremos que vocês acessem o nosso canal, Instituto Paulista de SST, se inscrevam, apertem lá aquele sininho para vocês receberem as notificações dos novos vídeos e curtam os vídeos, façam comentários, compartilhem nas redes sociais para que a gente possa divulgar os temas que a gente está tratando aqui com vocês. Então hoje eu estou aqui mais uma vez, João Batista Optis Neto, junto com meu pai, João Batista Optis Júnior. Nós somos do Instituto Paulista e nós estamos aqui para a gente trazer um pouquinho sobre essa questão do acidente de trajeto. Então, por que as pessoas estão tendo muitos problemas com essa questão do acidente de trajeto? A gente tem observado muito isso. Porque a CLT, depois da reforma trabalhista, ela trouxe um dispositivo específico dizendo que o trabalhador só é considerado trabalhando a partir do momento que ele assume o posto de trabalho. E aí algumas pessoas falam assim, se ele só é considerado trabalhando a partir do momento que ele assume o posto de trabalho, então o acidente de trajeto não existe mais, não tem por que eu emitir a comunicação de acidente de trabalho, eu não vou depositar fundo de garantia no acidente de trajeto, não tem estabilidade, quando a gente sabe que isso não é verdade. O fato de ter alterado a questão do pagamento dessas horas in itinere, e isso ainda inclusive está sendo discutido no judiciário trabalhista, isso não, vamos dizer assim, acaba com o acidente de trajeto. Porque o que as pessoas precisam lembrar, e é bom que a gente lembre para vocês, é que a definição de acidente de trabalho, ela não está na norma trabalhista, ela está na norma previdenciária. Então nós temos 3 artigos principais que tratam da questão do acidente de trabalho, da definição do acidente de trabalho, que é o artigo 19, 20 e 21 da Lei 8213/91. E no artigo 21 especificamente, ela equipara o acidente de trajeto ao acidente de trabalho. Então ela fala que o acidente de trajeto, né, o tempo, o acidente sofrido, a lesão sofrida no percurso casa-trabalho, trabalho-casa, é considerado também como acidente de trajeto, tendo a empresa que emitir a comunicação de acidente de trabalho, tendo o médico do trabalho que está nos assistindo, num caso desse, tendo que emitir a comunicação, ele vai ser afastado pelo INSS se houver necessidade por incapacidade e o benefício devido por essa lesão é um B91, auxílio-doença acidentário, a empresa tem que depositar o fundo de garantia, tem estabilidade do artigo 118, quando ele retorna para o trabalho, então aquela estabilidade de no mínimo 1 ano, nós sabemos que algumas convenções coletivas têm estabilidades até maiores, né? Então, a do artigo 118, o acidente de trajeto, então, ele continua existindo com todos os seus efeitos jurídicos. O que nós temos visto é uma tendência do Poder Judiciário Trabalhista de não responsabilizar civilmente, vamos dizer assim, né, na responsabilidade civil da empresa, o acidente de trajeto quando ele acontece em transportes públicos, né? Porque o judiciário tem entendido que não é responsabilidade do empregador o que acontece num metrô, num ônibus, a não ser que a empresa forneça o transporte, né? O fretado ou alguma coisa assim. Ou use o carro da empresa como meio de transporte para ir ficar à disposição da empresa e voltar. Mas isso assim não é uma tendência, a gente vê alguns julgados, não existe uma pacificação de conceito. Mas a gente vê uma tendência realmente da exclusão da responsabilidade da empresa nos acidentes de trajeto, quando não é ela que fornece o meio de transporte. E o acidente de trajeto também foi excluído da alíquota do FAP, então ele não integra o cálculo do FAP. Então, em razão de todas essas circunstâncias, essas interpretações da reforma trabalhista, algumas pessoas falaram assim, então não existe mais acidente de trajeto. Não é verdade. Não é verdade. Eu acho que é importante também salientar que também não é porque um acidente ocorreu no deslocamento do funcionário de casa para a empresa, ou da empresa para casa, ou que isso tenha interferências outras durante este trajeto, como o próprio nome que se traduziu dentro do acidente, seja suficiente
há a obrigação e para uma proteção tanto para o trabalhador quanto para a empresa é a famosa investigação de acidente, que ela é obrigatória no acidente típico, ela é obrigatória em todo e qualquer acidente de trabalho. Sempre tem que ter. Mas no acidente in tiner, ela se torna, de uma certa forma, sui generis. Por quê? Porque não existe dentro do contexto da empresa uma forma de que se olhe os meios de controle deste acidente vistos aos olhos do empregador. Assim sendo, o que a gente percebe, na verdade, é assim, que as empresas, de uma forma geral, elas acabam não considerando essa investigação. Aí cabe a pergunta, como é que eu vou investigar uma condição de um acidente que ocorreu fora das dependências da empresa? Aí aquilo que a gente chama e aquilo que a gente preconiza como a chamada investigação documental. Por exemplo, que a empresa solicite, se houve acidente, se houve uma condição capaz de lesar e afastar o trabalhador do seu exercício profissional, só quem pode fazer isso é o quê? O médico. Claro. E esse médico necessariamente tem que emitir o chamado atestado de afastamento. Ou, se não emitido, porque determinou que se retornasse à empresa, ele tem que ter sido atendido em algum lugar. O que a gente chama e o que a gente pede sempre é o famoso boletim de ocorrência. E aí as pessoas entendem que boletim de ocorrência necessariamente é policial. Não. Serve e se iguala ao boletim de ocorrência policial, claro, se foi um acidente onde houve a necessidade do comparecimento de autoridade policial, isso é o suficiente para demonstrar a existência. Acidente de trânsito com vítima, até um acidente, como você colocou, um acidente dentro de coletivo, onde houve interferência e necessidade da presença de autoridade policial, isso mais do que nada é capaz de materializar o fato. Agora, todos os outros meios que de alguma forma provem aquela condição que se entende por acidente, dentro inclusive da tipificação da própria portaria que fala em acidente de trabalho, elas são válidas. Por exemplo, atendimento que foi feito em pronto-socorro, seja privado por convênio, ou seja, pronto-socorro público. Lembrando que a desculpa de que não tive acesso ao meu prontuário, não tive acesso ao meu atendimento, isso não é suficiente, porque é direito previsto constitucionalmente do indivíduo ter acesso a todo e qualquer atendimento médico que foi feito por médico ou por instituição da área de saúde dentro de qualquer condição, e principalmente numa condição dessa, que é uma condição sui generis, é uma condição de atendimento emergencial, atendimento infortunístico. Então, Neto, eu acho que é importante a gente salientar e a gente discutir essas formas sobre as quais se materializam o acidente de trabalho como prova, não só para a empresa, mas principalmente para o trabalhador. E as repercussões que isso tem dentro dos direitos previdenciários propriamente ditos. E assim, o que é importante, acho que é isso que a gente recomenda sempre, acidente de trabalho, não importa se é a equiparação, se é doença profissional, doença do trabalho, se é qualquer coisa. Está se suspeitando que é uma situação, vamos considerar aqui um acidente de trabalho lato sensu, abrangendo todas as situações previstas na legislação, é igual investigação. A gente tem que ter um documento da empresa, uma investigação, para que se conclua se aquela situação se enquadra ou não dentro das previsões legais. Uma coisa que eu tenho repetido bastante, acho que é bom a gente salientar também, é que é o seguinte: erroneamente, muitas pessoas acham que o acidente de trabalho é um conceito médico, quando na verdade o acidente de trabalho é um conceito jurídico normativo. Você tem uma lei que estabelece o que é acidente de trabalho. Se amanhã se alterar o artigo 19, 20 e 21 da Lei 82.13, muda o conceito de acidente de trabalho. Então o conceito ele é legal. Então, no caso do acidente de trajeto que a gente está discutindo, a lei fala que é o acidente no trajeto casa-trabalho e trabalho-casa. Se o trabalhador não está neste trajeto casa-trabalho-casa, nós entendemos que na interpretação literal do que está ali, acho que nesse caso a gente tem que fazer uma interpretação literal, não se enquadra na previsão de acidente de trajeto. Porque, vamos dizer assim, a proteção do trabalhador é que se ele sofrer um acidente nesse percurso para ele ir trabalhar ou voltando do trabalho em sua casa, você tem a proteção. Agora, se ele está saindo do trabalho e vai jogar bola com os amigos
numa quadra que eles alugam no final de semana. Ou para no happy hour, por exemplo. Ou para no happy hour. Ou ele vai buscar o filho na escola. Ou se fugir desse trajeto, não é previsto na legislação. A legislação não fala assim, é o período que o trabalhador leva para sair da empresa durante 1 hora. Isso é que muitas empresas perguntam. Ah, mas tem um tempo? Não. Se o cara trabalha aqui, a gente está em São Paulo, né? A gente vive em São Paulo. Se ele trabalha na Zona Norte, ele tem que se deslocar de Santana, onde está a nossa empresa, até Interlagos, dependendo de um dia, ele pode levar 3 horas. 4 horas. 4 horas. E ele está no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. E se ele sofreu um acidente, não importa o período. Então o tempo não é um limitador. O limitador é este trajeto. E hoje, a tecnologia nos ajuda muito nisso, porque a gente tem o Google Maps, tem o mapas do iPhone para fazer propaganda do Google, tem várias ferramentas que vocês podem acessar na internet. Então, se o trabalhador, primeira coisa, a empresa tem que exigir o endereço, né, dele, dizer para ele que toda vez que ele muda de endereço, de residência, ele é obrigado a informar a empresa. A empresa faz no computador o trajeto. Se ele está fora daquele trajeto, a gente não vai considerar como acidente de trabalho. Se ele desviou o trajeto por outras circunstâncias de interesse dele, que não sejam de interesses da empresa, foi buscar filho, foi jogar bola, foi tomar uma cerveja com os amigos, também não se enquadra no que está na legislação. Então essa investigação que você falou é fundamental. A empresa exigiu um boletim de ocorrência, se for um caso de acidente de trânsito com vítima, um acidente de trânsito, ele ser orientado que ele tem que trazer isso para a empresa, para que a empresa possa fazer a investigação. Uma materialidade do que fato comprove que realmente ocorreu. Uma outra situação importante que as empresas têm que tomar cuidado, o médico do trabalho principalmente tem que ter esse cuidado, verificar se existe um nexo causal entre a doença que está ensejando o afastamento ou a lesão e o acidente em si. Então, por exemplo, ele sofre um acidente de trânsito com um entorse de tornozelo, ou cai no metrô numa escada e torce o tornozelo, e você emite a comunicação de acidente de trabalho falando que ele tem uma lesão cervical, então tem que ter uma compatibilidade, né? Porque sofreu um acidente, que qualquer doença é oriunda daquele acidente. Tem que existir fisiopatologia que justifique o motivo pelo qual... Adotando critérios técnicos. Então, nós temos hoje vários critérios técnicos que possibilitam você investigar para ver se realmente aquela lesão, aquela doença é resultante daquele evento traumático, no caso de um acidente de trajeto. Então, para tudo isso, tem que ter investigação. Uma outra coisa, Neto, muito importante que eu acho que a gente tem que discutir e que é muito consultado pelas empresas é assim: nós pagamos vale-transporte conforme determina, conforme legislação, e o indivíduo se acidentou de moto vindo para a empresa, ou vindo da empresa, ou se acidentou de carona numa motocicleta de um colega que é colaborador na mesma empresa. Qual a visão jurídico, vamos dizer assim, técnico-jurídico sobre o fato? Por favor, vamos à tua opinião, depois eu complemento. Sim, eu entendo que é acidente de trajeto da mesma forma, porque ele estava ainda na empresa. A legislação fala que não importa o meio de locomoção, só que ele está tendo um benefício indevido da empresa, porque ele declarou que usava transporte público e ele está recebendo uma contrapartida que é o pagamento do vale-transporte. Então, se eu pago o vale-transporte é porque ele usa um transporte público. Então, houve aí uma falta daquele trabalhador em relação à empresa. A empresa pode até aplicar uma advertência ou tomar as medidas e etc. Registrar que isso está ocorrendo e verificar se realmente esse pagamento do vale-transporte vai continuar sendo feito ou não, né? Eu acho que isso tem que ser avaliado, mas de qualquer forma, para mim, continua sendo um acidente de trajeto, se ele estiver nesse percurso, né? Isso é importante. Casa-trabalho, trabalho-casa. Eu acho que é muito importante, o que o Neto traduziu, são duas coisas distintas. Uma coisa é a punibilidade capaz e possível de ser dada por uma informação e um aproveitamento indevido do indivíduo em relação, do colaborador em relação à empresa. Outra coisa é o acidente em si. Então, eu acho que aí entram duas coisas distintas que a gente discute muito até, que uma está contemplada na legislação trabalhista e a outra na legislação previdenciária. Ou seja,
o fato dele estar numa falta possível de ser punida não lhe tira a condição de ter o seguro social. Eu acho que isso vai de encontro, por exemplo, só para vocês terem a gente fazer uma analogia, seria a mesma coisa que um trabalhador que sofre um acidente de trabalho porque ele não está usando um EPI. Um EPI, exatamente. Existe uma falta do trabalhador, que é o uso do EPI, isso pode ser até justificativa por uma justa causa. Mas não lhe tira o fato de que é um acidente de trabalho. E que ele tem que ter o amparo, a tutela previdenciária. A legislação não fala que não define isso. Então, a empresa vai emitir a CAT, mas vai tomar as medidas de acordo com aquela falta cometida por ele. Uma última colocação que eu acho que é importante discutir, que também são muitas consultas que a gente recebe no dia a dia nosso, na nossa empresa. O trabalhador que declara que faz o uso de motocicleta, de meio de transporte, de moto, para ir e voltar da empresa. Qual a visão do acidente de trajeto nestas condições? A legislação ela não fala que ele não limita o meio de transporte. É claro que ele vai estar num risco maior numa grande cidade como São Paulo. Ele fazendo esse trajeto de motocicleta, com certeza ele está num risco maior de sofrer um acidente de trabalho, um acidente de trajeto, né, no caso aqui, parado acidente de trabalho. Mas, assim, a legislação ela não faz essa distinção. Ela fala que independe do meio de transporte, inclusive veículo do próprio segurado, então do próprio indivíduo. Então, tanto faz qual é a forma, qual é o meio. A grande questão que se coloca, trajeto, casa, trabalho, trabalho, casa. E uma coisa importante, que tem muitas empresas que cometem esse equívoco, porque a gente tem que colocar lá qual é o tipo de acidente, e aí você vê muita gente que emite CAT e confunde acidente típico com acidente trajeto. E já me perguntaram, acho bom a gente trazer isso também, se o acidente por exemplo, eu peguei um funcionário meu e falei para ele fazer um serviço da empresa, só que o serviço é externo. E ele sofre o acidente nesse serviço externo. Aí tem gente que fala assim, é acidente trajeto porque ele estava no trajeto. Não, o acidente típico, porque ele estava a serviço da empresa. Então, neste caso, se enquadra no caput do artigo 19. O artigo 19 fala que é o acidente sofrido pelo segurado a serviço da empresa, blá, 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 blá. Então, assim, isso não é acidente trajeto. O acidente trajeto ele é bem claro, o acidente em TIN ele é casa, trabalho, trabalho, casa. Ou seja, no início da jornada de trabalho e no término da jornada de trabalho. No meio da jornada de trabalho, se eu pego um funcionário meu e falo assim, vai para mim comprar pão numa padaria porque eu tô com fome, e aí ele sofre um acidente no trajeto da minha empresa para comprar pão, é um acidente de trabalho típico. Ele estava a serviço da empresa, não é um acidente de trajeto. Então tem que ter essa distinção, porque na hora de emitir a CAT, você tem que saber qual é o tipo de acidente que você está colocando. Isso, tudo que nós estamos aqui tentando discutir, eu acho que torna mais, cada vez a gente demonstra e tenta demonstrar a nossa opinião em relação a um fato. Investigação, essa é a palavra-chave. Seja trajeto, seja a qualquer acidente de trabalho, a investigação é cerne, é condição fundamental. E por quê? Porque também as custas dos acidentes de trabalho, das análises de acidentes de trabalho, é que se pode fazer a prevenção de outrem. Ou seja, quando eu tomo conhecimento de um acidente de trabalho, quando eu investigo um acidente de trabalho, independente do benefício do segurado, independente das condições sobre as quais a empresa tem ou não responsabilidade, a principal responsabilidade que a empresa tem que ter é com o quê? Com a prevenção, com a condição de prevenir que outros se acidentem da mesma forma. E isso só se consegue às custas do quê? De uma investigação. Que tipo de investigação? Essa investigação é multidisciplinar. Ela não é uma investigação do médico do trabalho apenas. Ela, lógico que tem alta participação do médico do trabalho, mas ela é de todo o SESMIT da empresa. E, principalmente, que essa investigação traga reflexão para a empresa. Traga que se chegue àqueles que decidem pela empresa a possibilidade de demonstrar a eles o seguinte, olha, isso aconteceu, foi infortunismo, pode ser falha de segurança, pode até não ser, pode ser falha de treinamento, pode ser uma série de vieses aos quais o trabalhador possa ter sofrido. E isso é importante até para que se faça o quê? E principalmente para que se consiga ter prevenção. Sim, eu acho que a gente pode fazer um próximo vídeo, inclusive, falando em prevenção, sobre a investigação de acidente. Inclusive, então, trazendo alguns modelos, alguns tópicos de modelo para serem discutidos,
que a gente usa no nosso dia a dia. A gente falou de acidente de trajeto, no próximo vídeo a gente fazer sobre investigação de acidente. Então a gente vai trazer para vocês, então, semana que vem vocês vão ter um vídeo também, e a gente vai falar sobre a questão da investigação do acidente, trazer os principais tópicos, como que ela deve ser feita, qual é o seu objetivo, qual a sua importância. Que se usa como materialidade para poder se ter encaminhamento e consequente sucesso no encaminhamento ao benefício social, e sem que se tenha proteção, isso é o que gostaria de deixar bem claro aqui, né, porque essa sempre foi a nossa visão desde o início do Instituto Paulista, que é aquela visão assim, a ideia da segurança técnica. Aqui não se protege nem trabalhador nem empresa, se protege principalmente o quê? Se busca principalmente o quê? A prevenção de acidente, a preservação da integridade física do colaborador, que no fundo é patrimônio. Isso que eu ia falar, porque isso traz benefício para o trabalhador e para a empresa. Porque a empresa, para produzir, ela precisa de trabalhadores que estejam saudáveis. Ela gasta, o que é importante, que eu acho que a gente pode trazer até como tópico, né, quando a gente discutir investigação, é que a empresa muitas vezes demora 4, 5 anos investindo num trabalhador, em salário, em benefício, em treinamento, e perde essa mão de obra às vezes por 2, 3, 4 anos no benefício. Isso traz não só prejuízos para a empresa, prejuízo para o trabalhador, mas prejuízo para a sociedade. Claro. Porque esse indivíduo vai ser mais um que vai entrar naquela conta que todo mundo está brigando na reforma porque não bate conta. Então acho que isso é muito importante. Nesses anos todos que a gente convive no dia a dia com as empresas, a gente percebe o seguinte: é muito difícil você encontrar um empresário, alguém que tenha intenção, ou que possa ser tenha total desídia, tenha dolo em relação ao trabalhador, que acha bom ter um funcionário com benefício, que acha bom ter um acidente na empresa dele. Isso não existe. Isso, na verdade, assim, muitas das coisas, por isso que nós estamos aqui tentando discutir, nós estamos tentando aqui trazer alguma coisa que possa acrescentar a todas as esferas da multidisciplinaridade do que é a medicina do trabalho, do que é a segurança do trabalho, que é buscar sempre a preservação da integridade física do indivíduo, buscando nisso a condição de produtividade, a condição de melhor e evolução e uma melhor visão e melhoria da sociedade. Então, acho que basicamente é isso, pessoal. Então, a gente trouxe aqui alguns tópicos sobre a questão do acidente de trajeto. Não se esqueçam, assinem o canal, apertem esse sininho que tem aí no YouTube para vocês poderem receber notificações de novos vídeos, e nos vemos na próxima semana com a investigação do acidente de trabalho. Pessoal, na próxima semana discutiremos a investigação de acidente de trabalho, e lembre-se, passem temas. Nós estamos aqui para tentar passar um pouco, ou aquilo que nós temos de experiência, aquilo que nós temos de conhecimento, para vocês, principalmente para aqueles que nos acompanhem. Indiquem o nosso canal para quem necessário e para aqueles que vocês também acham que precisa, a quem vocês acham que precisa chegar estas informações. Obrigado a todos e até a próxima. Um grande abraço. Abraço.